Olá, o Em Cartaz já vai começar. Que bom estar aqui com vocês para falar de arte, cultura, entretenimento. Você pode ver o Em Cartaz aqui na TV Aberta São Paulo ou na TV Com Brasil, em qualquer parte do território nacional, nos canais que devem estar passando aí embaixo. Espero que estejam passando. Siga o programa Em Cartaz também nas nossas redes sociais, o Facebook, o Instagram e o YouTube. Todas as entrevistas que a gente faz aqui no programa ficam lá guardadas no YouTube para sempre. Então sejam todos muito bem-vindos, o Em Cartaz está no ar. Se a sua mente fosse um quebra-cabeça, sabe? Aqueles de 5.000 peças, cada peça é uma lembrança, cada peça é um trauma, uma alegria, ou seja, pequenos fragmentos da sua vida. Você acha que você ia conseguir montar esse quebra-cabeça? Só com a ajuda do Felipe Barros e do Heitor Garcia. Tudo bom, cara? Bem-vindos aqui. Matilho. Bem-vindos aqui ao Muito obrigado pela presença mais uma vez. Estarmos aqui para celebrar. Honra. Chamar as pessoas para ajudar a montar esse quebra-cabeça, né? Porque a gente jogou as peças agora e a gente precisa que o público venha ajudar a montar esse já imagina aquela mesa, né? Com as coisas tudo solto assim, sim, né? É tipo a nossa cabeça também. Tipo a nossa cabeça, né? Obrigado, Atílio, pelo convite. Imagina, uma honra estar aqui. A gente te acompanha há muito tempo. É quase o amuleto dos espetáculos. Eu estava na plateia quando você fez uma homenagem para Fernandona, lembra? Intermediada pelo Mamberti. Nossa! Eu estava nessa plateia. Nem lembrava mais disso. Então, assim, muito bom estar aqui. Que barato, olha só. Aqui, agora, todo mundo. Todo mundo. A gente tava falando, lembra aquele filme lá, aqui, né? Tudo nessa sim, hora. Sim, ao mesmo coreano. tempo, em todo lugar, aqui, ontem, talvez, amanhã, agora. Aqui, agora, todo mundo. O que tem essa coisa do quebra-cabeça? Me explica isso. Legal. Bom, Atílio, é uma loucura, assim. Eu tenho uma pesquisa como ator há muito tempo sobre saúde mental, né? Minha mãe é psicanalista, então sempre esse tema sempre circulou a minha vida muito, hora do jantar, né? Vamos falar sobre jantar um pouco, né? E depois veio, principalmente na época da pandemia, me aprofundei um pouco mais, né, nessas pesquisas, do que transformar isso, como mesclar a arte com esses temas, né, que me atravessavam tanto. E aí cheguei nesse ano 2025, ano passado, em que dentro de o que vamos fazer da vida agora, vamos juntar tudo e misturar, e para qual caminho eu vou, como ator, como artista, como pessoa, com quem eu quero falar. E já estava coçando aqui a vontade de fazer um solo teatral, né? É aquela coisa do... Um ator precisa ter seu solo, vamos trabalhar em cima disso. E aí eu fui pensando nesses temas que eu queria abordar. Saúde mental, um corpo gay dentro dessa cidade, falando um pouco de família, altos e baixos, o que é depressão. Eu faço análise há 10 anos, então... muito sobre esse caminho de autoconhecimento que eu passo, que ele passa, que a nossa geração... Você faz análise desde que você nasceu, né? Porque você tem uma mãe psicanalista. É verdade. Também. Não, mas o caminho da minha mãe para a psicanálise foi um pouco mais tarde, não foi dentro desde esse caminho. Foi a partir dela, quando ela foi estudar, que eu também fui entender fazer a minha análise, né? Até para lidar melhor com ela, aquelas coisas mãe e filho, que também tá na peça, né? Então, dentro dessa pesquisa, acabei caindo no livro Aqui, Agora, Todo Mundo, que é um livro do Alexandre Mortágua, e a partir desse livro, como inspiração, nós fomos criando, eu trabalhei num texto, e aí chamei Heitor, porque para mim, eu falei assim, preciso ser uma pessoa que dialoga com as mesmas questões, né, jovem, porque a gente tem pensado muito nisso. Eu conheci o Heitor no Esse Maldito Fecho Eclair, que ele fez com a direção com o Ricardo Grasson, e a gente vem falando muito sobre esse teatro hoje em dia, jovem, contemporâneo, de quebrar alguns lugares, algumas caixinhas, né, como a gente dialoga, né? A gente tem uma história no teatro muito parecida. Começamos muito cedo, né? Aprendemos
naquele lugar do coletivo, do teatro, com o que são os grandes mestres, né? Então, quando eu pensei na criação desse solo, a primeira pessoa foi o Heitor, por toda essa troca. E aí a gente começou um processo de mesa. De texto. Então, porque aí como é que é? Você ia passando as ideias, vocês iam conversando e o Heitor ia eu a partir dessa primeira ideia, em cima disso. eu criei uma primeira esboço, uma primeira ideia, que fomos fazendo algumas leituras, fizemos uma leitura aberta, que foi o grande pontapé para o projeto começar a acontecer, porque chegamos no André Fischer, a partir dessa leitura, que o Festival Mix do ano passado ia falar sobre saúde mental. Então, o nosso texto dialogava e já veio o convite para a gente estrear no Mix, que foi em novembro do ano passado. Voltando um pouquinho, Sim, então sim. ele veio com uma primeira ideia, tirada, né, inspirada nesse livro. E aí a gente começou a se encontrar e começou a fazer o trabalho de mesa. O trabalho de mesa, o que é, né? Uma sala de ensaio, nós dois lendo esse texto, entendendo o que a gente quer falar. Conversando sobre Conversando. isso, alterando. E aí a gente foi criando essa dramaturgia. E aí, linkando um pouquinho com a sua pergunta do quebra-cabeça, foi aí que surgiu isso, né? Como que a gente estava estudando e entendendo como que funciona a depressão na mente de uma pessoa depressiva, deprimida. E aí a gente chegou em um ponto primordial, que é o cotidiano não convencional. Então, um dia você acorda muito triste, um dia você acorda muito feliz, um dia você acorda mais triste, mais ou menos feliz. Um dia não sente nada. Um dia não sente nada, um dia você toma banho e outro não. Então é essa mente fragmentada, que aí vem o quebra-cabeça. Então a nossa dramaturgia é exatamente assim. O que levou esse garoto, né, a gente parte de um ponto na história que é o suicídio. Então o que chegou esse garoto a estar nesse ponto de querer tirar a própria vida. Uma tentativa de suicídio. Uma tentativa. Uma o que tentativa trouxe de estar ele nesse ponto, no parapeito. Né? E aí na peça a gente trata de todas as influências externas que levaram esse menino a chegar a esse ponto. Então a gente tem uma cena inicial e uma cena final que são sempre iguais. E todas as cenas da peça, no meio da peça, são embaralhadas como um quebra-cabeça. E aí é a plateia que decide quais são as cenas que vão contar a história. Você tem um começo e um fim definido. E esse meio vai mudando. Cada espetáculo ele vai ser uma coisa diferente. Exatamente. Porque a plateia influencia isso. Porque nós criamos a partir desse lugar da vida, da mente, que o início é a vida, o início da vida. Sim. Sempre é igual, a gente parte de um lugar. E o fim, a gente já sabe exatamente qual fim, a escolha é sua, qual caminho. A partir disso, é sociedade, vida, trabalho, família, orientação sexual, classe, dinheiro, carreira, ambientes, pessoas, trabalho, tudo. Então eu acho que ficou muito interessante dentro dessa dramaturgia esse lugar desse jogo, né? Que virou um jogo, né? Mas pera lá, eu tô na plateia. Você tá na plateia. Passou a primeira cena. E a gente te chama de sociedade. Sociedade. Você é a sociedade. Sociedade. Aí vocês perguntam pra sociedade, como é que é isso? Aí que rola? Tem uma surpresa também que as pessoas precisam assistir o espetáculo para entender a dinâmica. De qualquer forma, a sociedade vai dar um palpite. Mas a sociedade, ela não é nada... A gente tem discutido muito isso, porque às vezes a gente está com medo de falar que é uma peça interativa. Porque as pessoas têm traumas um pouco disso. Então, não é uma peça interativa, mas é uma peça participativa. Né? Conduz... o público conduz, assim, naturalmente a peça a partir de jogo de luz, de som, que vai se estabelecendo esses signos muito legais. Assim. Aí a plateia diz o quê? Diz uma frase? Aí o personagem fica no centro da cena e a gente divide 4 blocos que vão pro palco. Então a gente tem 4 blocos de pessoas. E cada bloco tem 3 títulos. Então a gente tem 12 cenas no total. 12 cenas. E aí, na encenação, esses blocos se movimentam, se embaralham, e as pessoas, quando acende uma luz no bloco, ela levanta um título. Que legal. Entendeu? Aí o ator lê esse título e ele interpreta a cena.
Aí o título que é legal... Um título qualquer, só pra... Ocitocina. Ocitocina. Sabe por quê, Atílio? Porque aí que entra um trunfo muito legal. Ocitocina. Todos os títulos são as músicas da Jalu. A gente ia chegar na Jalu. Jalu. Dessa construção dramatúrgica, que foi muito importante quando chegamos, né? No que foi azeitando essa dramaturgia até chegarmos na Jalu. Né? A Jalu tem uma discografia muito potente que dialoga com a nossa história desse corpo queer que chega numa cidade grande do interior. Vem do interior, Vem do interior. E que atravessa, precisa lidar com quem eu sou nesse lugar. São Paulo é uma cidade, é um personagem muito importante da nossa história, porque ela tem esse clima da acolhida, da São Paulo liberdade, que abarca, que acolhe, mas que também, a gente fala, que engole. Né? São Paulo... E para alguém que vive numa montanha russa emocional, é um banquete perigosíssimo. Mãe furiosa, né? Então... Para uma pessoa da comunidade LGBT também, né? Que é outro relato. Principalmente. Né? Outra experiência. Então, a discografia dela dialoga. Então, a gente foi namorando durante o processo e a Jalu é artista independente, profissionalíssima. E a Jalu também escreveu boa parte dos álbuns dela fala um pouquinho sobre depressão, sabe? Então dialogava muito com a história. Sim. E aí, então a trilha sonora toda da peça são com as músicas da Jalu. E aí os títulos dessas cenas são os títulos das músicas dela. Que esse, dá por exemplo, certo. Ocitocina, nós temos Profano, Pra Que Amor? É a verdade, Adeus, é que cidade vai nos matar. Exato. A cidade. Tudo passa, tanto faz. Então tem várias... Tem a ver com a cena que vai ser proposta. A gente conseguiu achar essa dramaturgia a partir desse gêniozinho aqui. É isso. Eu sou muito... Como eu sou ator, produtor, escrevi, eu queria ter esse momento, eu falei, depois de texto, uma liberdade para eles criarem. Então, o espetáculo tem muito da minha pesquisa, tem muito do meu texto, tô ali entregue, atuando, mas a ideia, a encenação, essa fagulha, essa genialidade que eu acho que a gente construiu para falar de um tema que é difícil, é delicado, né? A gente fala de depressão, saúde mental, gatilhos de suicídio, né? Mas desde o começo a gente queria falar que isso fosse um gatilho de vida, né? Sobre permanecer, da importância de estarmos aqui juntos e a gente ficou, por isso que a gente ficou nesse processo de mesa, quase 3 meses. Que é muito delicado, voltava, né? e voltava. Perigoso. Perigoso, né? Você lidar com isso. Perigosíssimo, né? E a gente, eu acho que achou uma forma de contar essa história muito legal. Então eu agradeço, eu falo isso pra ele. Assim, Heitor, ele não vai gostar que eu vou falar isso agora, tá? Mas não, por favor. Não vai gostar? Mas o futuro do teatro, do paulistano brasileiro. Ai, pelo amor de Deus! Porque é sagaz, ele é contemporâneo, ele é... Muito obrigado. Estamos juntos. Pela parceria. Olha só, que momento. Que momento, fofura. Bom, a gente tá trabalhando muito pra isso, né, Atílio? É legal lembrar que é muito trabalho, né? Eu faço teatro também desde criança, acho que eu nunca fiz outra coisa na vida. Ainda sou uma criança, estou com 30. O teatro nos deixa sempre criança. Jovens. Mas é bom saber que a gente tem tanto amor, né, pelo teatro e respeito, então acho que isso... Por esse encontro, parceria. E até pelos temas, a gente se abriu muito, a gente se conheceu, a gente viramos amigos, parceiros, já estamos pensando em outros projetos. Então, a vida que vai encontrando os encontros bons da vida. Aqui agora todo mundo, a gente tem umas fotos aí, cadê as fotos? Quero ver as fotos. Fotos adoro ver fotografia. Sim. Nós vamos ficar até 1º de março lá no Teatro Sérgio Cardoso. Exato. Sábados, domingos e segundas. É legal fazer assim. Segundas-feiras. Sábados e domingos e segundas às 19 horas. Teatro Sérgio Cardoso, ali da Rui Barbosa. Opa! Essas fotos são que da... cadeira é do essa? Kim. Essas fotos são do Kim Lee. E aí a gente fez uma sessão no Mix Festival. Que o Mix Festival é um festival que reúne obras LGBT. Sim. Né? Cinema, audiovisual, artes plásticas e todas teatro. as manifestações. Né? Exatamente. A gente fez uma sessão nesse festival.
Ganhamos o festival, eu acho importante falar tem um isso. prêmio já. Opa! Porque a peça vai estrear já premiada, porque ganhamos o Coelho de Prata, que é o prêmio do Festival Mix, dado pelo público, que é muito importante pra gente. Então, que dá esse gás pra gente... Estamos no caminho certo. Pô, você tá com o cabelo mais amarelo ali. Está. Eu vou ter que resolver isso esses dias. Já tá crescendo de novo. Eu adorei aquela cadeira que apareceu no começo. Sim. Uma cadeira meio Gaudí, sei lá, uma Exato. É um cenário do Marco Paz. Do Marco Paz, maravilhoso. Eu pedi pra ele um troninho pra um rei torto. Um troninho para um rei torto. A gente chama esse personagem ele fez aquela cadeira um reizinho torto. Então, tá sempre em suspensão, parece que vai cair a qualquer momento. Tudo meio... numa equipe incrível. Agora, meu caro, você, quer dizer, você nunca sabe qual é a cena que vem na sequência, então. Nunca sei. A gente sabe como a gente, dentro desse processo de ensaio, temos várias possibilidades. E aí é uma cena que a gente fala um pouquinho sobre a cidade de São Paulo, né, Atílio? E aí a gente fala muito do universo gay, da noite paulistana, né? E aí essa é uma máscara que é usada, tem um fetiche. Falar um pouco sobre... usam uma máscara de cachorro, então a gente trouxe um pouquinho dessa referência. Teatralizar um pouco as questões contemporâneas da vida. Então, mas a gente tava falando, você nunca sabe qual é a cena que vem na sequência. Não, a gente fez uma análise, tem uma possibilidade assim, matemática, que a gente é de humanas, né? Então, assim, eu acho que tem 81 possibilidades e combinações de serem feitas, né? A ideia é fazer as 81, fazer da apresentação até chegar às 81. Mas, assim, é o jogo, é a disponibilidade do jogo, é a presença, é a troca com a plateia. E o teatro é sempre uma noite única, né? Sempre vai ser diferente, mas essa vai ser ainda mais diferente. Exponencial. Exatamente. Nunca vai se repetir, a gente não sabe com quem a placa vai estar. Também, qual que é o movimento da pessoa, porque às vezes também a pessoa levanta a placa do lado errado, e aí já cria uma outra situação, e eu falei assim, vamos precisar resolver isso aqui em cena. E aí cria um outro jogo. E a gente cuidou para que mesmo embaralhado, a gente entende a história, entendeu? Mesmo essa história toda embaralhada, a gente concluiu que você consegue entender a narrativa. O quebra-cabeça, ele é montado, né? Às vezes com um pouco mais de ranhuras, porque faz parte da vida, mas ele é montado pra gente ter esse todo. E eu acho legal falar que a gente fala sobre um corpo gay, mas ele é só o fio condutor dessa história. O principal pra gente é falar sobre a mente, a depressão. Então, e essas cenas, esses fragmentos de cena, ele atinge todo mundo, de certa forma, né? Com alguma questão, ou seja, familiar, no emprego, no trabalho, né? Então, que traz uma reflexão para a gente, vamos dar um olhar para isso, para qualquer pessoa. Gente, então até... Oi, fala. Queria só mais uma coisa, que você falou das segundas-feiras, que é um dado legal. As nossas sessões de segundas-feiras, a gente sempre vai receber um convidado para falar um pouco sobre saúde mental, dar um depoimento para a gente ampliar. Um profissional também. Um profissional, para a gente ampliar o assunto e as pessoas irem reverberando um pouco, acompanhar nas nossas redes. Sim. Aqui Agora Todo Mundo. Qual é a rede? Aqui Agora Todo Mundo. Tudo junto. Tudo aqui junto. Arroba Aqui Agora Todo Mundo. Legal. E lá vai ter sempre a informação do convidado. Beleza. E a gente tem lista trans-free também na peça, então pessoas trans podem mandar uma mensagenzinha, fazer um cadastro. Por esse endereço. Também, arroba Aqui Agora Todo Mundo. Arroba Gmail. Maravilha, até dia 1º de março. Curtíssima temporada. Sábados, domingos e segundas, às 7h. Aqui Agora Todo Mundo, Teatro Sérgio Cardoso, lá na Rui Barbosa. Então, que bom, Atílio, obrigado. Cara. Um prazer estar aqui. Vocês lá. Pra nós. Tudo de bom pra você obrigado. Também. Um abraço pra todo mundo lá da equipe. Obrigado. Vou deixar. Sucesso. Merda. Tchau. Deixa eu ver. Dica de filme. A Sandra Vastano separou um trailer pra gente dar uma olhada. Vamos ver o que ela escolheu pra gente ver. O que esses dois têm em comum?
Vocês são viados. Graças a Deus. Seu nome é? Jeff. Johnny. Adorei, e é uma americana? Vocês foram escolhidos como recrutas para serem os melhores. Essa primeira linha aqui, ela é a marca inicial, tem um espaço enorme que não acontece nada, é morto. Tá um pouco confuso aqui esse começo. Mais audaciosos. Mais corajosos. Ó o hétero. Os mais capazes e dispostos a enfrentar tarefas impossíveis. A gente é obrigado a aceitar ou pode dar uma desistida? Uma ideia original de Paulo Gustavo e Marcos Magela. Nós vamos colocar vocês num presídio de segurança máxima, para que vocês possam, então, se infiltrarem em uma gangue. Topam? Não. Desculpa. É claro que a gente topa. Ai, como eu sou bandida. Ai, como eu sou bandida. Aqui. Ai, como eu sou bandida. Cheguei. Desculpa. O que é que tem, Rinite? Desculpa, eu não vou pegar, não. Vou ficar quieto aqui. Com Marcos Magela e Pedroca Monteiro. A gente tá ligado quem são vocês. Tá vindo uma joia diretamente de um museu de Nova York. E adivinhem, eu quero essa joia. Polícia! Voltamos! Comandante, estou em ação. Isso é um assalto. A autoestima do hétero é uma coisa que tinha que ser estudada, né? Eu tenho horror. Não, horror eu também não tenho, não. Agentes muito especiais. Virei bandido, virei viado e não tem mais volta. Ser viado não tem mais volta. Ainda bem, eu tô super adaptado. O Hemocentro da Santa Casa de São Paulo precisa de você, precisa do seu tipo sanguíneo. A positivo, O positivo, B negativo. Nosso estoque está muito crítico. Venha até o Hemocentro da Santa Casa de São Paulo, faça o seu agendamento pelo telefone 2176-7155 e ajude aos pacientes que precisam de cirurgias, que fazem tratamentos oncológicos, ajude a salvar vidas. Cada um de nós percebe o mundo à sua maneira e é justamente isso que torna a vida tão diversa, tão extraordinária, tão divertida, tão encantadora. É isso, Tertulina Alves? Sim! Te peguei de surpresa? Não! Amanda Nascimento, tudo bem? Tudo! Bem-vindas aqui. Prisma, bonito esse nome, Prisma, que reflete várias cores, várias tonalidades, vários tons. Sim, sim, uma maneira única de ver o mundo, de enxergar, de ter o seu prisma. Qual o seu prisma? Qual o seu prisma? Aliás, o subtítulo é Eu Sou Assim. Né? Eu sou assim. É. Qual é o seu prisma? Qual é o teu, né? Qual é a tua cor? Qual é a tua cor? Como você se identifica? Como você se interage? Se coloca nesse prisma desse mundo, né? A gente não é todo mundo igual. Ainda bem, né? Ainda bem. Ai, que chato que seria. Sim. Putz, né? Não, todo mundo igual, como você vê o mundo, como você sente o mundo, né? Uhum. Cada um sente a sua maneira, né? Mas tem pessoas que têm uma sensibilidade maior, né? De ver, de perceber o mundo, né? O espetáculo chama Prisma, Eu Sou Assim. A inspiração vem do Bruno Urbanavícios, é isso? Isso. Né? Bruno Urbanavícios, que tinha um transtorno de espectro autista. Sim. Como é que surgiu a ideia de, a partir do Bruno... Em 2022, ele recebeu o diagnóstico na fase adulta e ele relatava, chorava o quanto era difícil a convivência dele na escola com as professoras, com os alunos, a convivência, e ele falava assim, por que eu sou assim? Ele se perguntava, né? E ele não entendia, né, como o mundo, ele falava assim, gente, eu não... E aí eu falei assim, eu preciso falar
deste assunto. Eu preciso trazer esse assunto. Em 2022, você procurava, não tinha livros. Sim, isso é razoavelmente recente, né? A descoberta, vamos dizer assim, né? Né? E aí eu falei, eu preciso falar. Eu comprei um livro, né? Aí eu li o livro e falei assim, vou chamar o Marcelo Romagnoli para fazer o texto. Conversei com o Marcelo Romagnoli, chamei a Cris Lozano e ela falou, a gente tem que fazer uma escuta ativa. A gente foi entrevistar mães atípicas, mães de crianças autistas e adultos autistas, entre elas Amanda Nascimento, que a gente acabou chamando pro elenco, né? E os relatos, assim, me abriram um universo, um mundo, né? De quanto é diverso, é múltiplo, né? Por isso que se fala espectro, porque cada um, ele tem um funcionamento do cérebro do seu... Isso é nesse sentido de diversidade mesmo, né? De diferenças, né? De quantidade de coisas diferentes que você Eu acho que todo mundo aqui é neurodiverso, de certa maneira. Assim. Neurodiverso. Olha, eu gostei falando da disso. neurodiversidade. Eu sou neurodiverso, tá? Sim. Não, é porque a neurodiversidade a gente coloca, como se colocasse em caixinhas, né? Eu sou uma pessoa do espectro autista e... entender como uma neurodiversidade, como todo mundo tem seu tipo de cérebro, seu cérebro diferente, e esse cérebro é influenciado pelas experiências de vida, pela genética e por tudo, a gente começa a entender que todo mundo aqui é neurodiverso. Mas aí a gente entende também que tem o autismo, o TDAH, e tem outros que ele coloca a gente nesses... Olha, eu já fiquei confusa, eu tô nervosa. Mas a gente a gente entende e enxerga o mundo de maneira diferente, né? Sim. Enxerga e percebe o mundo de maneira diferente. A percepção, das coisas. E é muito difícil ouvir falar, né? Quando ela fala da pesquisa... Com o Bruno, é muito difícil falar do espectro do adulto. A gente vê muito de crianças. Exatamente. O espetáculo fala muito de crianças. E quando a gente adulto se identifica como do espectro autista, é um alívio imenso. Porque aí a gente respira e fala, nossa, agora eu entendi minha vida inteira. E ao mesmo tempo, você fala, cara, se eu tivesse identificado isso quando era criança, tantas coisas que eu tinha passado, que poderia ser resolvidas. Tantos problemas, né? Então, é uma pesquisa muito recente. Então, quando a gente faz o prisma, né, nesse espetáculo infantil, é justamente para gerar uma consciência coletiva, um letramento sobre autismo, né? Agora, a partir desse contato com o Bruno, então, vocês começaram a desenvolver um espetáculo chamado Marcelo Romagnoli, provavelmente ele fez o texto, né, é isso? Sim, ele fez uma pesquisa. Com toda a sensibilidade que o Marcelo tem. Com toda a sensibilidade, olhar, poética e filosofia, né, porque o Marcelo, ele fala para todas as idades. Né? E aí ele desenvolveu o texto, que é o olhar da menina, né? É uma menina. É uma menina. Nós escolhemos uma menina, porque o autismo, ele sempre é visto pelo olhar do homem. Então, foi importante ter uma menina como protagonista. Então, é o olhar. A gente entra dentro da cabeça dessa menina e a gente vai... E é a partir do olhar dela, como que ela vê o mundo. Então, os pais são estranhos. Então, o estranhamento... A Cris Lozano fez uma escolha... O estranhamento já começa dentro de casa mesmo, no próprio seio da família. Sim, que é a partir do olhar da menina, né? Olhando pro mundo e falando o que tá acontecendo. Tudo isso é muito estranho. Né? A percepção do mundo, das coisas é estranho. Eu não me encaixo nesse mundo, né? Então é a partir dessa perspectiva. E é muito interessante o texto do Marcelo, porque quando eu li, eu me identifiquei inteira. Eu olhei e falei, nossa, eu no aniversário. Nossa, eu fui assim. Então rola uma identificação. Eu como adulta, eu olho e me identifico e me leio como criança naquele texto. É muito bom. Porque a gente vai... é eficaz. Né? Ele vai passeando desde o nascimento até a fase que ela vai para a escola, as relações na escola, a professora, a escola que não aceita essa criança. Não sabe lidar. Que não sabe. A mãe já olha e fala assim, ela é estranha. É estranho ela não gostar, porque a sociedade, a criança tem que gostar da festa de aniversário. A criança tem que colocar uma roupa, tem que se enquadrar. E a mãe, e essa criança não, ela fala, não, eu não quero. Então, vem esse
estranho. A mãe vai falando estranho. Esse meu filho é esquisito, né? Essa criança não esse filho não é. Mas é muito interessante colocar os pais nesse local do estranho, porque é como se a gente olhasse para o mundo e falava, será que o estranho mesmo é o autista? Será que é a pessoa com pensamento diferente? Ou será que o questionamento é a escola que talvez não seja inclusiva? Ou será que o questionamento é a forma como a gente olha que o mundo está organizado, que talvez não seja tão interessante? Será que a gente tem que mudar alguma coisa no mundo? Eu percebo que a questão da escola, por exemplo, é fundamental, né? Porque é o primeiro contato, assim, da criança fora de casa, vamos dizer, né? E se você for ver o formato da escola, se você for entrar na escola, se a gente tivesse um túnel do tempo e voltasse para a década de 50, 60, 70, a escola é o mesmo formato. As mesmas carteiras, o professor na frente, e é o mesmo formato, ou seja, é necessário ter uma transformação dentro da escola, da forma como o ensino... E é um tratamento uniforme. É um tratamento uniforme. Igual, né? E aí, quando chega essas crianças do espectro, essas neurodiversidades... a gente começa a entender que talvez a educação, a gente precisa atualizar a educação de uma maneira que a gente entenda todos os indivíduos que estão lá. Você sente algum progresso nesse sentido ou não? Existe uma pesquisa, assim, quando a gente coloca esses assistentes para as pessoas, para as crianças autistas, né, que estão dentro da sala de aula, mas eu acho que a luta ainda é árdua. Tá embrionário ainda. Né? Tem escolas que são muito receptivas, assim, a escola dos meus sobrinhos, eu tenho um sobrinho que é do espectro, a diretoria é maravilhosa, assim, recebe as crianças do espectro e tem um tratamento muito delicado, sensível com as crianças. Mas tem escolas, depende muito da gestão. Então eu acho que ainda é um processo que está caminhando, em construção. Né? Então é isso, quer dizer, a peça, a gente entra dentro da cabeça... tem um nome? Os neurônios, né? A personagem não tem nome. É a menina, é uma menina. O pai e a mãe. Para que quem vai assistir se identifica. Então, por exemplo, foi uma mãe que o filho não está no espectro autista, falou, eu me identifico enquanto mãe, com as expectativas que a gente tem no filho, né? O pai fala, vai ter sucesso, vai estudar, esse projeto, né? Quando você tem um filho, você faz um sonho, aí quando vem uma criança que é do espectro, que você tem que entender, estudar, porque assim, toda família que tem uma pessoa... Tudo aquilo que você planejou, de repente, tem que ser mudado. Tem que ser mudado. Então, essa menina não tem nome. Então, justamente o Marcelo teve essa sacada, né? É a mãe, a menina, o pai, a professora, os neurônios, né? Então, o momento que ela... Os neurônios? Os neurônios são personagens. Então, os neurônios, quando ela entra em crise, os neurônios ficam ali, né? Tentando... na cabeça dela, tentando controlar, uma coisa meio divertidamente. É isso. E é muito interessante porque o público, ele assiste e fala, nossa, eu acho que, principalmente as crianças, eu tô entendendo o cérebro, como funciona o cérebro do autista, assim. E eu acho que é esse letramento que a gente tenta fazer pras crianças, entenderem, principalmente para receber as crianças dentro da sala de aula, os amigos, né, os amiguinhos dentro da sala de aula, de falar, opa, ele tá em crise, como é que a gente vai fazer? Vamos acolher ele da melhor, porque eu já entendi como funciona. Os neurônios devem estar, o divertidamente dele deve estar assim. Deve estar louco. E o mais interessante é que cada criança, ela precisa de uma regulação específica. Sim, cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Tem criança, por exemplo, que ela tá em crise. Você fala a palavra cachorro, você traz o animal, ela já vai acalmando. Os neurônios já fazem outras conexões. Então, o momento da crise é esse momento que a gente tenta trazer ela para uma outra conexão, para a criança se acalmar, para ela ir se... Isso não tem uma bula, não tem um manual, não vem, a criança não nasce assim, olha, quando eu entrar, então, a família que tem que estudar muito. Então, assim, o mais importante desse espetáculo é trazer uma consciência. A gente tem relatos de mãe, quando leva uma criança no shopping, a criança entra em crise, a pessoa está passando em volta, é mimado, não entende. Então, assim, o cordão ajuda a identificar, mas as pessoas precisam acolher, ter uma sensibilidade, ter uma escuta. Nós precisamos ouvir o que essa pessoa tá
ela tá ali, ela tá em crise. Essa coisa que você mencionou, o cordão, isso também é muito recente, né? Sim, o cordão de não identificação, havia uma identificação, né? Existe o triângulo. Porque, por exemplo, você encontra uma pessoa que é deficiente visual, é fácil de existe o quebra-cabeça, né? Que é o cordão de queda. Autista você não consegue identificar. Você não consegue. Não, tem o girassol, né? O cordão de girassol, que ele serve para qualquer tipo de deficiência que não seja vista, né? Tá. Então, pessoas com fibromialgia, pessoas que têm... Deficiência invisível. Uma deficiência invisível, né? E tem o quebra-cabeça, tem o símbolo do infinito, né? Que é o que a gente mais se identifica, os autistas com o símbolo do infinito. Que esses são para identificar que talvez a gente não consiga ficar nesse ambiente que é essa fila. Vai gerar uma ansiedade, um estresse. Mas quando você fala da regulação, né, dessa criança, quando ele assiste o espetáculo e entende que a criança tem seu momento, é toda criança, não é só a criança autista. E todo adulto também. E é todo adulto, porque a gente se a gente falar sobre questão psicológica, acho que todo mundo aqui teve uma crise de alguma vez na vida e precisou se regular e sabe se regular alguma vez na vida. Criou mecanismos de regulação. Então, quando a gente entende essa neurodiversidade, entende que nós somos diferentes na sua totalidade, cada um é diferente do outro, cada um tem seu prisma, a sua forma de ver o mundo, a gente começa a ter essa afetividade, essa forma afetiva de olhar o outro, sendo autista ou não sendo autista, sendo deficiente ou não sendo deficiente. Acho que a gente fala sobre acolhimento, né? Então, no fundo é isso, né? No fundo é isso. É acolhimento, né? Entender para poder acolher, poder lidar. Né? Sim, e não colocar um distanciamento. Não colocar um distanciamento, se afastar. Afastar, ou não, é muito problemático, então eu vou tirar ele daquele ambiente, porque talvez o ruído... Não, a gente pode criar adaptações, a gente pode criar, fazer... Tem muitas crianças autistas que não conseguem assistir o espetáculo, né? Tipo, que elas ficam do lado de fora porque é muita informação. Luz... câmera. Aqui também eu, por exemplo, que sou autista, luz. Tipo, tô aqui no ambiente novo. Isso às vezes me desregula. Quando eu entendo que a criança tá se desregulando, eu posso ter a liberdade de se ela quiser sair, se ela quiser entrar, ela tem o direito dela de regular. Claro. Ela tem um direito. E a gente precisa falar de acessibilidade muito no teatro, né? Sobre os fones de ouvido, sobre como a gente lida muito com o sensível, né, com o sensorial dentro dos teatros. Então, isso é uma coisa que a gente precisa discutir e conversar bastante, né? Como entrar realmente para acessibilidade dentro dos espetáculos, assim. Então, as crianças autistas, às vezes, elas não conseguem entrar. Não conseguem entrar, né? Porque muitas crianças, aquela gritaria, aquela euforia das crianças assistindo, aquela luz, o som. Então... ela tem liberdade de entrar e sair. E se não quiser assistir, tudo bem. Mas em nenhum momento eu posso excluí-la daquele evento. Que é o que muito acontece. Vezes se faz, né? Muitas vezes se faz. Tipo, não, ele não vai pro espetáculo porque ele não aguenta. Não, deixa ele passar pela experiência. Ele sai, ele entra, ele sai. Uma hora ele vai conseguir ficar 10 minutos. Outra hora ele vai ficar 20 minutos. E assim é isso, assim. Né? Mas a gente acolhe. Ele vai como uma criança. Ela invadiu o palco. A gente olhou... E continuou. Aí ele saiu do palco e a gente continuou a peça. Isso há anos atrás, o teatro ia falar, nossa, que ofensa, eu fui ofendido. Uma criança gritou. Se ela gritou, porque ela tá entendendo, é uma forma dela dizer algo sobre o que ela tá sentindo. Ela viu o espetáculo, ela tá sentindo, é uma expressão dela. Então ela pode gritar, ela pode correr. Então a criança no espectro, como que ele vai expressar? Você, Atílio, pode expressar uma emoção olhando para mim, falando. Essa criança pode correr. A expressão dela de felicidade pode ser correr pelo espaço. Pode se expressar de qualquer maneira, né? Eu escuto em reunião andando em círculo. Eu não consigo, eu fico sentada. Aí chega uma hora que eu quero levantar. Aí eu dou uma saída, volto. Mas ninguém precisa saber. Eu sei. Eu sou adulta, né? Eu sou adulta, eu dou uma disfarçada falando, oi, galera, deixa eu levantar. Ai, não, deixa eu ver aqui. Nossa, vou pegar um paninho que tá... Mas esse é o meu mecanismo de regulação quando eu tô numa reunião. Que você foi aprendendo, né? Que eu fui aprendendo. Porque eu descobri adulta, isso, né? Nos anos 90 eu não falava disso. Mas
Gente, nós estamos falando do Prisma, o espetáculo Prisma, Eu Sou Assim. Sesc Consolação, a partir de 17 de janeiro até 14 de março, né? Sábados e domingos também? Sábados. Só sábados. Sábados às 11 horas, Sesc Consolação, ali na rua Doutor Vila Nova. Os ingressos são baratos, dá para comprar pelo site do Sesc, também lá na hora, na bilheteria. A idealização da Tertulina, dramaturgia do Marcelo Romagnoli, direção da Cris Lozano, uma equipe maravilhosa aqui. Cris Eisner no figurino, Marisa Betivenha no cenário e luz, muito legal. E tá Amanda Nascimento, Alessandro Hernandes e Tertulina no elenco. Isso. Até o dia 14 de março, gente, ao sábado às 11 horas no Sesc Consolação. Meninas, que trabalho bonito, importante. Obrigada. Legal, um abraço para todo mundo, sucesso para vocês, voltem sempre, tá bom? Obrigada, Tílio. Obrigado pela presença. Deixa eu ver o que tem aqui agora. Agora é a hora da nossa agenda. Vamos dar uma olhadinha do que está acontecendo pelo Brasil afora. Agenda Brasil. A voz dessa mulher tem a beleza e a força das divas africanas. Ela deixou a sua terra natal para viver em São Paulo, no Brasil, São Paulo, unindo arte, ancestralidade, conexão e valorização da cultura afro-brasileira. É a Fanta Konaté. Ei, Nina! Que bom ter você aqui. Eu estou feliz, Poxa muito feliz. Vida. E junto com você temos o Luiz Kinugawa. Kinugawa. É descendente? Isso. Meu pai, filho de japonês, nasceu aqui no Brasil. E vocês se conheceram? Lá na Guiné. Lá na Guiné. Você é da Guiné. Você nasceu na Guiné. Da Guiné. Está no Brasil? 23 anos. 23 anos. E vocês se conheceram lá na Guiné? Isso. E estão comemorando 25 anos de casado. Vamos! Poxa, que alegria, que alegria. O destino, né? O que te trouxe, o que te fez vir da Guiné para cá? Então, é isso que eu falei agora, é o destino, né? É que o marido foi lá para aprender a nossa cultura, na verdade, para conhecer a África, né? E conhecer como que é a cultura da Guiné, as danças, som e movimentos. E como meu pai é um percussionista, Famudou Konaté, que, na verdade, muita gente conhece ele. No Brasil agora está começando um pouco mais forte, porque quando eu cheguei era menos, agora está mais, porque a gente está trabalhando sem parar. Então ele foi para conhecer a minha cultura, o povo da Guiné. E conheceu você. Aí ele foi na minha família, como ele foi para pesquisar. Semana. Isso. Na primeira semana. Primeira semana. E foi lá em casa. Realmente era pela cultura, pela música, pela dança. Esse instrumento aqui. Esse instrumento, por exemplo, me fala. Chama-se djembe. Djembe. O tambor mais maravilhoso que existe, porque ele tem grave, médio, agudo. Um instrumento infinito de possibilidades. Ele é feito de... Madeira cavada, né? Madeira cavada. Não sei se dá para ver aqui, ele é um tronco cavado. E com o tempo eles foram colocando as cordas mais modernas, né? Que pôde puxar a pele para ficar bem esticada. Pele de cabra. Isso dá afinação dele. Isso dá afinação. Isso, de uma maneira tradicional.
que tem pelo menos uns 800 anos. Isso aqui já foi uma coisa sua, né? Não, esse também é uma tradição dessa cultura, que é preencher o timbre do som. Já tem o grave, já tem o médio, então eles, para quem é o solista, eles colocam esse aqui que é o agudo, que dá um destaque quando estão os outros tambores. Estão os outros tambores juntos, né? A gente vai ouvir uma música usando o djembe? Exato. E a voz da Fanta Konaté? Exatamente, que é uma combinação. Como é que chama a música? Essa que nós fizemos é do djembe mesmo, né? Djembe. Que fala sobre trabalhadores, né? Eu falo na música assim, você me chama para ir cultivar com aquela alegria para o povo ter comida, eu vou. Se é para plantar arroz, milho, tudo que eu posso plantar, né, para dar vida para as pessoas, eu vou em frente. É essa música que eu canto. Que é o contexto desse instrumento, que ele não está ligado à questão religiosa, ele está ligado a situações do cotidiano da aldeia. Então ele vai para a plantação para encorajar os trabalhadores. Quase uma canção de trabalho. Exato, isso. Né? Tem muitos ritmos de trabalho totalmente dedicados para isso. E toda uma geração vai lá com a enxada, eles têm toda uma organização para fazer. Cantando, fica um mutirão musical. Vamos ouvir? Adorável. Vamos fazer? Agora você tem outro instrumento ali, esse pequenininho. O que é esse pequenininho? Esse é o tambor falante, né? O djembezinho. O nome dele é ntama. Ntama na língua... Ntama. Ntama. O ntama quer dizer o lado. Então é um instrumento que você toca aqui desse lado. E ele imita, né? Por mexer na frequência do som, ele imita a voz. Tudo bem? Né? Então você apertando as cordas, ele vai fazer a afinação e ir pro agudo, né? E isso é tradicional na África Oeste, diversos países, desde a Guiné, Mali, Burkina Faso, Gana, Senegal, é muito forte essa tradição também. Seu pai era percussionista? É percussionista. É percussionista. E agora mesmo ele estava no Japão também. Ele fez o turnê lá, eu acho que 1 mês e pouco. Ele voltou para a África agora para completar, eu acho que 85, se eu não me engano, 5 ou 6. 86, né? Que ele é de 1940. 86 anos. E ativo, assim, continua viajando para lá e para cá, mostrando instrumentos. Graças a Deus. Ele cansa, mas ele gosta. Você também viaja bastante, né? Vocês também viajam bastante. Sim. Mostrar essa cultura para o mundo. Sim. Onde vocês percebem que a receptividade é maior? Brasil, o calor de receber estrangeiro. A gente fala assim que Brasil, a África é muito conectado com isso, sabe? Aquele calor para receber as pessoas e sorridente, sabe? Você pergunta uma coisa que você quer saber, eles se dispõem, né? Te indica onde você tem que ir, sabe? Tudo isso com alegria mesmo. A África é assim. Mas outros países também, como o Japão, também, como eu fui para o Japão, eles também são assim também, com a música, com a nossa música, tradição mesmo, eles adoram, porque eles vão lá também para aprender, as mulheres vão para aprender as danças e os homens tocam também. Na Suécia, eu fui lá também, e na Polônia também,
A cultura realmente é tudo no mundo, eu acho. Aproxima as pessoas, né? Se tem alguma coisa que aproxima as pessoas, é a música, é a arte, né? A cultura, de modo geral, né? Vamos botar mais uma música? Vamos. Que instrumento você vai usar nessa próxima música? Então vamos tocar uma composição da Fanta, que homenageia as mulheres. Quer falar da Djala? Djala? Djala. Djala fala sobre turbante. Turbante, porque turbante para a mulher africana é coroa, né? Das mulheres africanas. Turbante para a gente é muito significado, muito. As mães, você vai ver a mulher colocando a turbante, fala muita coisa. Não é só vendo a turbante, é bonito. Não é só estético, né? Isso, é mais profundo. Porque mulher casada, assim, na sociedade ou na aldeia, ela sempre aconselha as novas gerações que estão nascendo. E as mulheres também que recente, né, que são casadas recente, ela vai aconselhar o casamento, não é chinelo que você coloca e tira a qualquer momento que você quer. Conviver com o ser humano não é fácil. Casamento é como se você está se olhando no espelho para se conhecer profundamente. Isso, para se conhecer mais antes de olhar o outro, sabe? E conviver não é fácil. Então, casamento, namorar, o conviver com uma pessoa é difícil. Então, essa mãe que tem esse turbante todos os dias, esse ensinamento que ela dá para a sociedade, as pessoas da aldeia, para ser forte. Para ser forte. E entender que a vida não é de brincadeira, você tem que estar pronto. É sobre isso que fala a música. Isso. Vamos ouvir então? Vamos lá. Tracat. Yeah, yeah, yo. 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 Jaladiranema sunguruni jaladiranema. Jaladiranema badia jalaudirama. Jaladiranema orea jalaudiranema. Jaladiranema dignity jaladirama. Yeah, yeah, yo. Yeah, yeah, yo. Yo sunguruni jalawara de fer. Yeah, yeah, yo. Yeah, yeah, yo. Yeah, yeah, yo sunguruni jalawara de fer. Inaba kuma ye iame. Ibaba kuma ye iame. Inaba kuma iame wala iame. Ibaba kuma ye iame. Ifaba kuma ye iame. Inaba kuma iame wala iame. Yeah, yeah, yo. Yeah, yeah, yo. Yeah, yeah, yo. Sunguruni jalawara de fer. Yeah, yeah, yo. Yeah, yeah, yo. Yeah, yeah, yo. Sunguruni jalawara de fer. Yelena, yelena toluna yele. Yelena mama yele. Yelena toluna yele. Yelena toluna yele. Yelena toluna yele, yelena mama yele, yelena toluna yele, yelena yele, yelena toluna yele, yelena toluna yele, yelena toluna yele, super. Yelena toluna yele, merci. Menina, isto aqui, Namarama. Falei certo? Falou. Namarama. Falou. Falou certo. É japonês ou é da Guiné? É da Guiné. É parecido, né? Tem muito nome parecido. Keita, por exemplo. Keita, Konate, as pessoas, né? Então, é um livro seu, texto seu e do Luiz. Isso. O que você conta aqui? Qual é a história? É uma história de verdade que foi preservado 800 anos. Que Fanta está contando aqui no Brasil. É uma história que você ouviu... Criança. Criança. Meus pais
ouviram, porque faz muitos anos, né? Contando para eles, porque lá a nossa cultura é isso, né? Fica passando por filho. Né? Isso, sempre. Mas eles têm a paciência para você saber quem é você. Ter orgulho disso e contar de onde você vem. Então, eles têm essa paciência para passar por filho. Todos os dias. E você não vai falar, já sabe. Não. Mas é um grande desafio, porque, na verdade, a maneira como eles contam a história é diferente da gente. Porque uma pessoa conta e outra afirma. Quer fazer um exemplo? Fala na sua língua mesmo, eu já vou fazer. Ntolune. Namo. Kasara dinendula. Namo. Dinenintole kunamarama. Feu. Baralaba. Itunha. É desse jeito. Que bonitinho. Eu não entendi nada, mas achei lindo. Então não fica monótono. Então numa noite de lua cheia, senta todas as crianças, os adultos vão, com a desculpa que eles vão contar, mas eles também ficam ali tudo aninada, é uma comunhão assim, das pessoas mesmo. E aí levantam duas pessoas como um sarau e começam a contar. Uma conta, a outra afirma. E toda a história tem uma música. Isso se chama Tolilá. Então é uma tradição preservada há 800 anos, onde assim a história, às vezes tem um pedaço meio... Você fala, nossa, vai contar uma coisa dessa para criança? Nós ocidentais, né? Com um julgamento todo assim. Então você vai ver, mas tem um ensino muito profundo. Que bacana. E o desenho, a ilustração é linda. Demais, da Inayá Vilas Boas, que é sobrinha do Glauco Vilas Boas e filha do Pelicano, né? Então, nessa história, por exemplo... ela tem alguma coisa que se lembra da Chapeuzinho Vermelho. Ou vamos dizer assim, talvez Chapeuzinho Vermelho tenha se inspirado. Né? Nós estamos vendo aqui, tem uma música, a letra da música em Malinquê. Malinquê. O que é o Malinquê? A minha etnia. A sua etnia. Porque no país tem 37 línguas. E cada etnia tem a sua história também, a música, tudo isso. E as roupas também, né? Tudo penteados, tudo, né? Esse livro é para ensinar os professores como trabalhar. Então tem o QR Code, que ele vai escutar a música, vai poder fazer... um QR Code aqui embaixo, a contação de história desse jeito. Fanta Konatê, muito prazer ter recebido você aqui no programa. Foi ótimo ter você aqui com a gente. Obrigada. Luiz, bom pra você também, sucesso. Tem viagens programadas aí para breve? Não? Como é que é? A gente quer muito. Porque a gente faz 2000, quando eu cheguei, né? 8, e a gente começou a construir lá na Guiné, que seria Centro Cultural, né? África Viva. África Viva, isso, desculpa. E aí a gente quer receber os professores que querem saber sobre a história, que faz pesquisa sobre a história, que querem aprender a cultura africana mesmo. E eu respeito tanto o meu trabalho, que eu acredito muito, por isso que fizemos esse centro cultural lá na Guiné, para receber todo mundo que quer conhecer o trabalho que a gente está fazendo aqui, realmente que é de verdade, e você vai lá ver mesmo com seus próprios olhos o que a gente está fazendo. Como é que as pessoas podem entrar em contato com vocês? O Instagram da Fanta é @Fanta_Konatê. Do jeito que escreve Fanta. @Fanta_Konatê. Konatê com K. Isso. E também tem o canal África Viva. Canal África Viva. Isso, pode entrar em contato com a gente ali. Perfeito, legal. E fica junto com a gente, vamos começar África no Coração esse ano. Maravilha. É isso aí. Vamos fechar com a música, então, do livro, Namarama? Namarama, maravilha. Vamos lá. Obrigado a todo mundo que acompanhou o programa até agora. Nós vamos fechar com a música da Fanta Konatê, do Luiz Kinugawa. Anja, mas tá difícil esse Kinugawa. E a gente volta na semana que vem. Acompanhe as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube. Essa entrevista vai ficar guardada lá no YouTube. E até lá. Senekela fanenye ka kunna goloba lande kundu waso londo jara londo namara male senekela londo jara londo namara male senekela
gongoro, na marama tora gongoro, na bolola wadi, na bolola sani tora gongoro, londo, londo jara, londo na marama le seneke la londo, londo, londo jara, londo na marama le seneke la londo.